Bom dia, eu me chamo Gustavo Costa Silva, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica Modelagem de Tópicos usando redes Transformers. Modelagem de tópicos é uma das técnicas fundamentais do processamento de linguagem natural que visa mostrar qual é o tópico que vai formar um certo conjunto de documentos. Os métodos tradicionais eles eram estritamente estatísticos e eles não levavam em consideração as relações semânticas e a estrutura contextual dos textos. Com o avanço dos modelos baseados em redes neurais, a gente consegue levar em consideração esses pontos, o que melhora as representações textuais e as representações dos próprios softwares. Os dados que a gente utilizou foram do website consumidor.gov, que eles juntam as reclamações de um certo serviço ou produto. A gente, após a limpagem dos dados, conseguiu 395 mil dados que vão ser utilizados para essa análise. O tipo de técnica que a gente usou foi o Bertópico, utilizando um modelo para a geração dos embeds multilíngua, que ele vai ser treinado em português e outras línguas, como francês, inglês, espanhol e assim por diante. Esse modelo vai empregar a arquitetura siamesa do SentencePert, que ela é mais eficaz, além de gerar embeds de tamanho fixo, que é necessário para a gente conseguir utilizar o nosso arquitetura Bertopic. Além disso, a gente acrescentou uma etapa de MMR, que vai considerar a similaridade de palavras geradas nos tópicos para minimizar, maximizar a diversidade das palavras geradas e minimizar a repetição. Então, se você tem duas palavras que falam sobre avião, elas vão ser minimizadas a partir dessa etapa. Além disso, o corpus apresenta muitas palavras mascaradas, como por exemplo o CPF de uma certa pessoa, ela é mascarada por uma sequência de X, e a gente remove isso de maneira gradual nos textos. Esses são os resultados, e a análise de resultados ela é formada da seguinte forma. A gente vê quais foram os tópicos gerados, nesse caso são os 10 tópicos mais comuns gerados pela arquitetura Bertopic multilingüe, e a gente vê quais são os documentos que formam esses tópicos e quais são os termos que representam esses tópicos. Eles fazem sentido no contexto que a gente está buscando? Se sim, esses tópicos são representativos, se não, esses tópicos não são representativos. O tópico pode ser não representativo porque as palavras que o formam são muito genéricas, não fazem sentido com os documentos que os formam, ou foram gerados de forma errônea. Além disso, os documentos não possuem similaridade. Então você tem um tópico que fala sobre aviação, mas com dois documentos diferentes que falam sobre coisas diferentes. Então esse tópico não é representativo. Essa é a análise que a gente fez para todos os tópicos gerados para cada abordagem. O modelo de modelagem de tópicos online ele é interativo, então você tem um batch de 5.000 documentos que são passados interativamente e são atualizados os tópicos gerados. Esse modelo ele geralmente constrói tópicos piores, com piores representatividades, mas ele é utilizado porque você não precisa ter uma memória muito grande na sua máquina que está rodando o processo. Por isso que a gente colocou ele aqui. E já o terceiro é o Bertópico com Bertimbal. A gente utilizou um modelo de linguagem treinado somente em português, que é o Bertimbal, para gerar os embeds que vão passar pela nossa arquitetura Bertopic já explicada. Esses estudos indicam que os modelos monolíngues, como o Bertimbal, superam os modelos multilíngues, como o MBERT. No caso do Bertópico, o Bertimbal gera a saída do Bertimbal consiste em vetores de dimensões 6768 e a gente precisa de um vetor de dimensão única para utilizar no Bertopic, e é por isso que a gente utiliza uma arquitetura diferente, que você pega a média de todos os vetores que foram criados para todas as sentenças que foram passadas, para todos os documentos. E a gente vai analisar o uso de um modelo treinado exclusivamente em português para ver se ele melhora a extração das relações semânticas. No caso, esses foram os tópicos gerados pelo modelo monolíngue. No final, a gente descobriu que as técnicas Bertopic ela alcançou 78,7% de tópicos representativos, enquanto utilizando a abordagem monolíngue, enquanto que a gente utilizou a abordagem Bertimbal, obteve apenas 26,6% de todos os tópicos gerados representativos. Além disso, a análise gradual dos documentos demonstrou ser eficiente na criação de tópicos semânticos e apresentou economia de memória. Essa foi a utilização do Online Topic Method. Para pesquisas futuras, a gente sugere a exploração de combinações de sentence BERT, que vai conseguir gerar os embeds melhores com o modelo Bertibal.
Então a gente gera os embeddings de maneira mais eficaz e, além disso, que traduzem melhor a relação semântica entre as palavras de um tamanho fixo para um modelo treinado exclusivamente em português, visando aprimorar as representações semânticas de textos exclusivamente brasileiros. Muito obrigado.